Ok? Conseguem ver a projeção? Sim. Um olhar espírita? Então, muito boa noite mais uma vez a todos. Eu quero começar por agradecer à Casa do Caminho pela oportunidade de apresentar esse trabalho, de fazer esse trabalho. Agradecer a todos que estão aqui para assistir, para aproveitar, para ver, né? Alguns amigos, alguns familiares estão também acompanhados do Brasil. Quero agradecer a todos pelo incentivo para fazer esses estudos, para fazer essas reflexões, né? Esse trabalho no qual o primeiro e maior, né, beneficiado sou eu. Então, hoje, eu vou começar um projeto que já há alguns anos eu tinha em mente de fazer, que tem subtítulo Um Olhar Espírita. Então, já há algum tempo que eu separo artigos de jornal, de revistas, alguns trechos de alguns livros não espíritas, não de nenhuma religião, para trazer eles de uma maneira contextualizada com a literatura espírita. Contextualizar essas informações, né, esses textos, esses desafios, de acordo com a literatura espírita. Então, um olhar espírita, ou seja, aproveitar um pouco e partilhar com todos que assistem aqui essa visão, esse olhar sobre o que acontece à nossa volta, sobre as notícias, sobre os livros, muitas vezes livros que estão fazendo grande sucesso, de um ponto de vista espírita. É aproveitar a liberdade e aceitar o convite, né, que Kardec nos deixou de sermos homens do mundo no melhor sentido da palavra, no sentido de estarmos conscientes, estarmos a par, estarmos vivendo a nossa realidade, o nosso momento da Terra, o nosso momento da nossa sociedade, para aí buscarmos refletir e procurarmos harmonizar o nosso comportamento, harmonizar a nossa postura com tudo o que nós aprendemos no Espiritismo. Um olhar espírita e não o olhar espírita, um olhar espírita porque, claro, é o meu olhar espírita que eu partilho convosco nesse momento. Se fosse, provavelmente será daqui a algum tempo, eu vou repetir essa apresentação, eu com certeza farei algumas modificações. Mas cada um dos que aqui assistem, sei que tem alguns que são estudiosos do espiritismo, que conhecem a literatura espírita muito melhor do que eu, cada um que fosse confrontado com um desses textos que eu trago aqui, faria uma leitura, faria uma abordagem, um ponto de vista diferente. E é esse o convite que o Espiritismo nos traz. Para que cada um de nós reflita, pense, olhe para o que nos acontece usando tudo que o Espiritismo nos oferece, né? Para que façamos essa caminhada emanados, ajudando uns aos outros através das palestras, através dos livros, através dos diálogos, das conversas, mas façamos nós, cada um, essas reflexões, esse amadurecimento que precisamos. Esse é o convite, né, que nós temos que aproveitar, né? Aproveitar essa liberdade. Eu acho que muitas vezes nós, espíritas, ainda não percebemos a grandiosidade do convite que nos é feito pelo Espiritismo. A grande mudança de paradigma na religiosidade que o Espiritismo vem nos trazer, nos convidando para fazermos o nosso caminho a Deus pela nossa responsabilidade, pela nossa capacidade, usando da nossa vontade, usando do nosso raciocínio. É esse o convite, é esse o que eu quero partilhar com todos hoje. Eu dei o nome dessa parte que eu vou trabalhar hoje de evolução e felicidade, porque é o primeiro tema que eu irei abordar. Então, o primeiro trecho de livro que eu irei trazer hoje praticamente falarei só desse livro que trouxe muitos subsídios, muitos temas, muitos desafios, é esse livro.
Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. O autor é Yuval Noah Harari. É um livro que tem tido muito sucesso. Ele foi publicado pela primeira vez em 2011. Ele é um historiador, professor de história judeu, né? Vive, salvo em Jerusalém, da Faculdade de Jerusalém. E esse livro dele teve um enorme impacto. Tem muitos que estão me assistindo, com certeza já leram esse livro. O autor, o Yuval Noah Harari, ele se apresenta como um compilador de informações. Ele afirma que os dados que ele apresenta aqui, porque ele apresenta os subsídios científicos, as pesquisas, as fontes que ele vai buscar para as reflexões que ele faz no livro, ele diz que praticamente nenhuma dessas fontes é dele mesmo. Ele é um grande compilador, ele lê muito do que a ciência traz, lê muito do que os historiadores como ele trazem, descobrem e resume e discute esses dados nesse livro. E discute de uma maneira, na minha opinião, bastante inteligente, bastante própria. Ele é muito desafiador em todo o livro dele. Em todo o livro dele. Então, a primeira parte que eu trouxe está praticamente no penúltimo capítulo do livro. O penúltimo capítulo do livro tem sobre o título, né, do livro Sapiens, o título é E Viveram Felizes para Sempre. Aqui ele vai discutir, nesse capítulo ele discutiu, veio trazer reflexões sobre a questão da felicidade da espécie humana, do sapiens, que nós somos. E o trecho que ele traz aqui, uma das frases que eu separei aqui para abordar é a seguinte: a humanidade desfruta hoje do tipo de riqueza que só existia em conto de fadas. A ciência e a revolução industrial deram à humanidade poderes sobre-humanos. Conto de fadas, sobre-humanos. Isso é uma realidade que nós vivemos hoje. Que nós vivemos hoje. O desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da ciência nos proporciona hoje recursos, nos dá uma capacidade que era inimaginável há muito pouco tempo atrás. Eu hoje estou com 50 na faixa dos 50 anos, né? Assisti a filmes na minha infância com toda a atenção, filmes de ficção científica, em que um dos grandes, né, uma dos grandes acontecimentos ali inimagináveis que eu ficava encantado era a pessoa se aproximar de uma porta e a porta abrir-se sozinha. Como nós temos hoje, praticamente em qualquer shopping, em qualquer ambiente, hoje isso é muito fácil de assistir. Isso era ficção científica há 40 anos atrás. Então, se entrarmos na questão dos recursos que o nosso telemóvel, o nosso celular nos dá, isso é muito evidente. Um autor que fala bem sobre isso, um outro autor que fala bem sobre isso é o Ken Follett. Ele teve um livro muito famoso chamado Os Pilares da Terra, e ele é um especialista na Idade Média, nos hábitos da Idade Média, da sociedade. Ele faz a seguinte reflexão, esse seguinte desafio, que o rei mais poderoso da Europa, de pouco tempo atrás, de 200, talvez nem isso não seja necessário, não tinha, né, o poder, a capacidade e o conforto que um cidadão hoje de classe média baixa, um cidadão que tenha conseguido a sua dignidade, do seu trabalho, tem. Se apresentássemos para ele o que nós podemos fazer com a luz, né, com a questão do aquecimento da água, com a nossa capacidade de ir e vir, ele ficaria achando que estava realmente numa mentira, num conto de fadas. Ele estaria sonhando. Mas o desafio que o autor do livro Sapiens traz, que eu quero dividir aqui, é o seguinte: ele faz a seguinte provocação. Ele diz assim: o homem atual é mais feliz. O homem atual é mais feliz que o homem das cavernas? Os caçadores-coletores não tinham uma vida mais sensível, mais focada? Ele faz uma reflexão no sentido de que como nós andamos hoje, realmente nos últimos tempos, de certa forma alienados, né, hipnotizados na tecnologia, no telemóvel, no celular, e não percebemos e não somos capazes de usufruir do ambiente em que estamos.
né? E ele diz que isso com certeza não acontecia com o homem, né, de Neandertal, com o Homem erectus, com o homem Homo sapiens, enquanto coletor, caçador-coletor. Ele faz esse desafio. Ele não afirma isso. Na continuidade do livro, ele mesmo vai se explicar e diz que ele não acredita nisso, mas ele faz essa provocação. E essa provocação eu acho muito importante trazê-la, porque ela é muito recorrente na literatura, de todas as formas, na televisão, nos artigos que saem, né? Saem grandes fórmulas, grandes debates, pessoas que ficam famosas, dando-nos regras de comportamento, em que o argumento por trás dessas regras, dessa apologia de mudanças no comportamento nosso, são baseadas nesse raciocínio. Que descobriram, percebem, é provado que o homem, enquanto animal, sempre fez, na antiguidade, de determinada maneira. E que, portanto, o homem não deve tentar alterar isso, deve voltar a fazer, tentar a agir, voltar a ter valores como era antigamente. Esse argumento aparece muitas vezes por trás de afirmações que nos propõem alteração de valores desequilibradas, alterações de comportamentos na sexualidade, alterações de comportamento até na alimentação, né? Com esse argumento de que antigamente o homem anterior, o homem subdesenvolvido, é que era feliz e que nós devemos tentar buscar esquecer os novos conceitos, os novos comportamentos da civilização, porque isso é uma falácia. Então é importante nós olharmos para isso e vamos olhar o que no livro dos Espíritos, na parte do estado da natureza, o que os Espíritos falam sobre isso. Kardec perguntou o seguinte. Deixa eu só tirar aqui tentar tirar aqui porque eu não consigo. Pronto. Só um minuto, por favor. Assim. Na pergunta 777, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das atribuições que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? O que pensar disso? Ou seja, a pergunta de Kardec vai exatamente de encontro a essa provocação que o autor do Sapiens faz e que é uma provocação que vem muitas vezes naquilo que nós assistimos, naquilo que autores diversos propõem. Vejam a resposta que os espíritos deram. Os espíritos não gostaram, estavam um pouco sem paciência nesse dia que deram essa resposta, que olha que a resposta que eles dão. O que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. Então, os espíritos são, né, diretos, são incisivos na maneira de responder. Mas, na verdade, é isso mesmo. Será que nós temos que refletir no seguinte: será que nós queremos andar para trás no nível de consciência que nós temos do que nos cerca, da nossa capacidade de agir? Será que queremos voltar a estar cada vez mais próximos da animalidade, que apenas reage àquilo que a cerca, apenas é conduzida pelos instintos, sem uso da razão, sem uso da liberdade que isso proporciona? Será que nós queremos voltar a isso? Temos cada vez menos liberdade que a consciência, que o desenvolvimento intelectual e moral nos permite hoje? Será que queremos voltar atrás? Será que nós queremos andar para trás e voltarmos a ter medo de todos os fenômenos que acontecem na natureza e todas as coisas que acontecem dentro de um religiosismo baseado no mesmo, no misticismo? Ou nós queremos continuar na nossa caminhada e ganharmos consciência cada vez mais de Deus, da vida, da natureza, conseguimos cada vez mais nos harmonizarmos com todas as leis naturais, né? Será que nós queremos voltar para trás
e vivemos num ambiente de selvageria, em que o mais forte vence, o mais forte decide tudo, será que nós queremos voltar a viver longe da civilização como os animais vivem, buscando maior felicidade aí? Há um estudo de antropologia que foi muito falado, ele foi realizado na década de 60 com uma tribo no Paraguai. Esse antropólogo foi muito questionado na época, o antropólogo que fez esse estudo. Por quê? Porque ele mostra, naquele estudo, que nessa tribo que vive aproximadamente como nós vivíamos, né, há milênios atrás, o que acontece com a pessoa de idade? Quando fica muito fraca, o que acontece com ela? Com uma senhora ou com um senhor que envelhece, fica muito fraco, fica muito doente, e que já é, entre aspas, um peso para a sociedade. O que acontecia nessa tribo? Era recorrente, era natural entre eles. E uma das pessoas da tribo matasse, tirasse a vida a essa pessoa idosa. Será que nós queremos voltar para esse comportamento? Porque esse é o comportamento animal. Esse é um comportamento sem compaixão. Esse é um comportamento sem sentimento. Se estudarmos o comportamento animal, por exemplo, dos leões, o leão, principalmente o macho, quando fica velho, que perde forças, o bando segue para onde seguir e deixa-o para trás para que pereça. É assim o comportamento deles. Tem uma pergunta interessante que li em um artigo para uma antropóloga também, e foi feito a ela a seguinte pergunta: o que, na opinião dela, de todos os achados, de todos os fósseis, de todos os ossos, de todos os trabalhos encontrados até hoje, na opinião dela, o que caracterizava o ser humano? O que marcava o início da humanidade diferente da animalidade? O que até hoje havia sido encontrado? E a resposta dela é fantástica, porque ela diz assim, que para ela, o que foi encontrado que mais caracteriza a humanidade diferente da animalidade é um osso humano, um grande osso humano, salvo erro, um fêmur, cicatrizado. Por quê? Ela diz que para aquele osso ter cicatrizado, aquele ser humano teve que ser cuidado por outro. Ele não poderia cicatrizar aquele osso se tivesse sido abandonado. Então ali começa a humanidade. Ali começamos nós, que é o olhar, é a nossa capacidade de termos compaixão, de cuidarmos de quem está à nossa volta, de andarmos em sociedade de uma maneira que o outro importa para nós. Por mais que saibamos que essa evolução está, né, que nós todos vivemos ainda de uma maneira muito egoísta, uma maneira muito orgulhosa, mas nós já evoluímos tanto enquanto humanidade. Já evoluímos tanto. Basta dizer que hoje, na maioria dos países já um pouco mais evoluídos, né, qualquer pessoa que precise, por pior que seja, ela tem o direito de receber o atendimento médico que ela precisa. Por pior que seja, o filho dela tem direito de receber uma educação mínima. E muitos países vão na assistência social muito mais longe do que isso. Será que nós queremos voltar atrás, voltarmos à selvageria? Eu acho que não. Então, quando vemos essas notícias, essas provocações, né, essas propostas de mudanças de paradigmas, tendo esse argumento de que descobriram como o ser humano era antigamente, que devemos voltar atrás, reflitamos dessa maneira e reflitamos nessa resposta que os Espíritos deram. Que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. Na pergunta 776, né, antes daquela ali, os Espíritos nos dizem o seguinte, que o estado de natureza é o estado primitivo.
A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. É uma lei natural a nossa evolução. Então, a lei de evolução, ela é. Deus não nos pergunta se nós gostamos dela da maneira como ela é, se nós queríamos alterar. A lei de evolução, ela é. E nós devemos buscar compreendê-la cada vez com maior profundidade e harmonizarmos a nossa maneira de estar na vida com ela. Muita fonte de sofrimento, muita origem dos nossos sofrimentos, muitas rebeldias e até mesmo, às vezes, recursos finais de se tirar a própria vida, tem como base o orgulho de não aceitar as leis naturais como elas são, de querer que a vida, que as regras fossem como nós entendemos, dentro da nossa pequena capacidade de entendimento, que as leis fossem dessa maneira. Então, a lei de evolução, ela é, e nós devemos aceitar dessa maneira. Esses dias, um dos meus filhos me fez um desafio que tem muito a ver com esse tema, com essa questão de olharmos para trás e acharmos que antigamente que era bom. Esse meu filho, ele tem uma característica que não é comum nas crianças de hoje, porque ele quer continuar criança. Tem várias características espirituais, eu fico me perguntando quais porquê disso, mas ele é taxativo, que não gostaria de crescer, ele quer continuar sendo criança e tendo a vida de criança que ele tem. Por um lado, isso é muito positivo, né? Porque de certa forma as crianças tendo menor tempo de aproveitar a infância com todas as características positivas. Mas ele começou a insistir nessa ideia. Eu falei, não, mas espera aí, eu tenho que começar também a dar algum feedback diferente para ele. E comecei a falar, não, filho, a infância é muito boa e aproveite mesmo ela. Mas a idade adulta também é excelente, é muito boa. Tem muitas coisas boas. E a maturidade, quando já somos velhos, também é muito boa. Ele olhou para mim e disse, mas qual é a vantagem de ser adulto? O que existe de vantagem em ser adulto? Ops. Vamos lá refletir sobre isso. E é claro que existem muitas vantagens em ser adulto sobre a criança, mas eu tive que pensar e começar a trabalhar com ele a questão da liberdade, do adulto, da autonomia, né, da questão dos relacionamentos íntimos que ele ainda não entenderia, né, a capacidade de trabalho, de criação, de transformação, né, a maturidade como um todo. Mas os espíritos até mesmo me dizem, às vezes nós podemos tender a achar que ser criança sempre seria o ideal. E não é verdade. Cada uma fase das nossas vidas tem a sua função e tem a sua beleza e tem o seu a mais, né? E é difícil, às vezes, nós expressarmos esse a mais, por quê? Porque esse a mais não está em coisas tangíveis, não está em coisas que nós conseguimos desenhar simplesmente. Está no íntimo da vivência, das sensações, né, dos sentimentos que nós desenvolvemos. Por exemplo, para alguém que não tenha filhos e olhe para um casal com filhos novos, ele olha muitas vezes para o casal com filhos novos e vê o casal dormindo pouco, e vê o casal só se preocupando com os filhos, e vê o casal muitas vezes não tendo tempo de intimidade, de relacionamento durante muitas fases, vê o casal com desafios financeiros por conta dos filhos, e olha para tudo isso, uau, para que eu vou ter filhos? Por que eu vou ter filhos? Mas quem é pai, quem vive a experiência do pai, diz, não, mas você está medindo da maneira errada. Os filhos trazem uma transformação para nós que é impagável. A transformação e o crescimento e o amor que nós sentimos e a capacidade de dedicação para os filhos traz uma recompensa que mas é difícil de expressar, porque é subjetiva, né? Que lembrando Exupéry, né? Ela não é visível aos olhos, né? Não é sensível aos olhos, aquilo que realmente não é sensível aos olhos, né? É no nosso íntimo. Então essa necessidade de reflexão é muito importante. Em continuando então os desafios que o Sapiens nos traz, ele nos traz o seguinte desafio, por seguinte:
Essas conquistas dos 2 últimos séculos são uma mudança fundamental nas correntes da história ou uma onda efêmera de boa sorte? Ele faz uma reflexão no sentido de dizer que, eventualmente, é indubitável que um homem hoje, a média dos homens hoje, tem muitos mais recursos e as conquistas da ciência, da medicina, né, e as conquistas e a necessidade de menor trabalho devido às máquinas que foram inventadas, a nossa maior tempo para lazer que temos disponíveis, vários aspectos é indubitável que hoje nós temos muito mais condições para sermos felizes do que alguém que viveu, por exemplo, no século XVIII, né? Mas ele questiona se essa evolução é para durar, é para continuar, ou é passageira, que daqui a pouco vamos ter uma regressão em tudo isso e vamos passar a viver no estado inferior ao que nós vivemos agora. É essa a reflexão. Então, eu chego novamente no Livro dos Espíritos, na pergunta 780, né, em que ele diz assim, a pergunta é, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? Antes disso, em outras perguntas, em outros textos, os espíritos nos dizem que, de uma maneira taxativa, que nós, enquanto espíritos, não regredimos. Nós sempre progredimos. Nós sempre progredimos. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Como que isso acontece, por que que isso acontece e como nós percebemos isso. Mas aqui na pergunta, ele diz assim, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta é não. Decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Vejam bem, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o acompanha imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nessa pergunta tem tantas informações importantes, tem tanta profundidade que nós temos algumas reflexões para fazer. Tirando como exemplo como é que acontece isso do nosso desenvolvimento intelectual, acelerar o nosso desenvolvimento moral. Por exemplo, durante muito tempo, alguns grupos de pessoas privilegiadas, os reis e a corte, alegavam que eles tinham o direito de terem esses privilégios, porque eles eram, na verdade, de uma raça superior, o seu sangue era superior, né? Como dizia, o seu sangue azul. Né? E usavam desse argumento para justificar os privilégios que recebiam. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da capacidade de análise dos sangues, a ciência veio deitar abaixo completamente isso. Né? Nada na ciência diz, no nosso corpo, que uma raça seja superior a outra por qualquer motivo que seja. Ou seja, aquele argumento caiu por terra. Aquele argumento de eu me achar predestinado a ter privilégios sobre todas as outras pessoas foi por terra. O que normalmente nós fazemos? Nós escondemos isso. Nós colocamos de parte. Não queremos saber desse conhecimento. Muitas vezes lutamos contra ele. Por quê? Porque eu não quero alterar o meu comportamento. Ou seja, o conhecimento intelectual aconteceu, o desenvolvimento, mas o moral ainda não. Por quê? Porque eu não quero, porque estou apegado aos privilégios que tenho. Mas esse conhecimento, nós conseguimos escondê-lo até certo ponto. Nós conseguimos tentar fugir dele até certo ponto. Chega um momento em que, pela dor, ou pelas reflexões, ou pelo nosso amadurecimento, que pode vir de várias maneiras, não, realmente, eu não posso mais agir de uma maneira tão incompatível com aquilo que eu sei. E passamos gradativamente a mudar o nosso comportamento de acordo com aquilo que o nosso conhecimento nos dizia antes. Isso todos nós ainda fazemos hoje, não tenhamos dúvida disso.
existem conhecimentos que nós já o temos e não queremos olhar realmente de frente para eles porque não queremos mudar comportamentos, mas a nossa consciência virá ao de cima e nós teremos que ajustar o nosso comportamento com isso. Nas questões do Livro dos Espíritos, em que eles tratam do esquecimento do passado, em que Kardec pergunta como podemos ser responsabilizados por alguma coisa que não lembramos, os Espíritos nos dizem que nós não lembramos os detalhes de uma maneira clara pelo aquilo que passamos, mas no fundo, na nossa consciência, nós sabemos o motivo daquilo que passamos, o porquê que nós passamos por aquilo e o que nós temos que fazer. Então, na nossa consciência, nós que vai se ampliando com o nosso conhecimento intelectual, nós vamos desenvolvendo isso. Então, o aumento, né, nós sentimos o efeito dos nossos atos, aumentamos a nossa consciência, temos maior capacidade de escolher e, com isso, claro, aumenta a responsabilidade sobre os nossos atos. De certa forma, se nós refletirmos, por que nós, respondendo a pergunta, por que nós não regredimos, por que nós sempre estamos evoluindo? Por que nós sempre estamos evoluindo? Porque, na verdade, nós sempre estamos desenvolvendo, por mínimo que seja, a nossa capacidade intelectual. Por mais que um de nós seja acomodado hoje, só pelo fato de nós estarmos encarnados, o nosso corpo exige que nós façamos uso da razão para cuidar dele. E esse uso da razão para cuidar dele faz com que nós desenvolvamos o nosso intelectual. E, claro que eu estou dando um exemplo no mínimo. Isso para dizer o quê? Todas as oportunidades que nós temos para sermos úteis, todas as oportunidades, desde a atividade mais simples, a atividade de uma limpeza da nossa casa, uma atividade de trabalho, ao fazê-la, nós estaremos desenvolvendo a nossa intelectualidade. Quanto mais quisermos fazê-la bem feito, quanto mais sairmos do estado de preguiça e buscarmos nos questionar como eu posso fazer isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais econômica, de uma maneira mais eficiente, mais desenvolverei a minha intelectualidade. E quanto mais nessa minha ação eu levar o meu próximo, o meu irmão, em conta as consequências daquele meu ato, daquela minha busca, mais eu estarei desenvolvendo a minha moralidade. Mais eu estarei me desenvolvendo com o Espírito. Por isso que nós estamos sempre progredindo. Então devemos refletir por isso, nisso no sentido de as atividades mais simples do nosso trabalho, como é que estamos fazendo? Né? Qualquer atividade que nós estamos fazendo, nós podemos fazê-la de uma maneira do piloto automático, sem querer colocar ali energia, sem querer usar a nossa razão, sem ter o trabalho ou não. Eu vou buscar fazer isso com o melhor de mim, da melhor forma. Ao fazer isso, eu estou puxando as rédeas do meu progresso, do aumento da minha capacidade de escolher, e da minha responsabilidade também, mas da minha percepção e da minha felicidade por consequência. Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede em ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também? Como é que isso pode acontecer? Então, os Espíritos nos respondem o seguinte: os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvendo o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, o que é aquilo que nós muitas vezes chamamos de crueldade, aquilo que nós chamamos de enorme maldade que mentes inteligentes fazem? O que é isso? É o defasamento entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Adquirimos algum conhecimento, ampliamos a nossa capacidade de percepção, de entendimento da vida, mas ainda não usamos ela de uma maneira equilibrada com o nosso próximo, com a natureza, com tudo que nos rodeia. Aí é que nós, muitas vezes, né,
causamos tanto mal a nós mesmos e àqueles que nos cercam, né? Então, o mal em si, nesse sentido, a maldade, é o desequilíbrio com as leis da natureza, como os espíritos nos dizem. O que é a maldade? A maldade é a ausência do bem, que reflete o quê? Um desequilíbrio, uma desarmonia da nossa maneira de estar, da nossa ação, da nossa palavra, do nosso pensamento com as leis divinas, né? Lembrando, né, o que Jesus nos disse quando nos chama que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem ele vier. No sentido de que a natureza é de tal maneira que mesmo quando nós intencionalmente buscamos prejudicar alguém, causamos mal, às vezes a uma coletividade, usando a nossa inteligência, a natureza é de tal maneira, as leis naturais são tão perfeitas que essa atitude errada irá promover pelo sofrimento que causa ou pelos desafios que causa o bem lá na frente no geral, no contexto geral da humanidade. Há sempre uma harmonia e há sempre um equilíbrio nesse sentido. Continuando nos desafios que o Harari nos propõe, o próximo que eu trouxe aqui ele traz os dados, né, das medições de felicidades realizadas de uma maneira científica, que são essencialmente até agora realizadas através de questionários, né? Então, né, os pesquisadores, os psicólogos, todos os cientistas que se questionam da questão da felicidade humana, e, por incrível que pareça, esse questionamento é bastante recente, eles o fazem através de alguns questionários. Esses questionários, de uma maneira geral, fazem perguntas do sentido: sinto-me satisfeito com a minha forma de ser? Sinto que a vida é muito satisfatória? Sou otimista com relação ao futuro? A vida é boa? Então, reflitamos sobre essas perguntas e nos coloquemos na posição de nós estarmos a responder isso através de um questionário para alguém, mas principalmente respondendo isso de uma maneira sincera, honesta para nós mesmos. Sinto-me satisfeito com a minha forma de ser. Uau! Isso é grande. Sinto que a vida é muito satisfatória. Sinto que a vida é muito satisfatória. Sou otimista com relação ao futuro. A vida é boa. Uma pessoa, para responder de uma maneira positiva a essas perguntas, ele realmente devemos pensar que tem um certo grau de felicidade, está de bem com a vida, essa pessoa está relativamente bem, né? Existem outras maneiras de se medir felicidade, né? A ONU, por exemplo, tem um índice de felicidade que não é baseado em questionários, né, que são em outros padrões, PIB, etc., e outros fatores. Mas vamos ver que dados que esses questionários, que essas pesquisas nos trazem. O que elas nos trazem como informação? O que, de certa forma, traz mais felicidade na média das pessoas? Então, vamos lá, a primeira informação que eles nos trazem. Eles nos dizem o seguinte: o dinheiro traz felicidade, até certo ponto. Por quê? O que as pesquisas mostram e o autor ali disserta isso com alguma profundidade? Eles nos mostram que quando alguém tem, por qualquer razão, um aumento da sua capacidade financeira, um aumento da sua capacidade de conforto, de recursos materiais, se essa pessoa estava numa situação bastante precária, né, em que ela tinha dentro, pensando na pirâmide de Maslow, que é muito conhecida, em que Maslow classifica as necessidades do ser humano em prioridades, desde as mais básicas, mais essenciais, e vai subindo gradativamente, e na base dessa pirâmide existem necessidades fisiológicas que têm que ser atendidas, como a sede, a fome, o sono, né? Num nível um pouco mais acima, a casa, ter como se sustentar, a saúde, ter algum nível de segurança. Então, os dois primeiros níveis dessa pirâmide são esses, estão relacionados com necessidades fisiológicas e de segurança. Se essa mudança financeira que a pessoa tem
tira ela desse nível de necessidade e leva para o patamar acima, o dinheiro trará a felicidade a longo prazo, porque tirará dela dessas necessidades mais básicas. Mas a partir daí, quando começam as necessidades sociais, que envolvem família, amizade, no escalão acima, as necessidades de estima, confiança, respeito, né? E sentido de vida, sentido para a vida, aí o dinheiro não fará mais, não terá o impacto que se espera. E se nós refletirmos bem, não poderia ser diferente, né? Porque o dinheiro não traz, nós não conseguimos comprar com dinheiro de uma maneira sincera a família, nós não conseguimos comprar amizades, né? Não conseguimos comprar respeito, não conseguimos comprar sentido na vida simplesmente com o dinheiro, com os recursos materiais. Então, se nós já estamos nesse patamar acima, se essas necessidades básicas nós não temos, e eventualmente um de nós aqui ganha uma grande quantia e mudamos de nível social, num primeiro momento, a nossa felicidade, a nossa sensação de felicidade mudará, mas passado algum tempo, ela será diluída e não fará mais diferença. Responderemos aquele questionário, aquelas questões, no mesmo nível que respondemos antes de ter essa conquista financeira ou até pior. No Livro dos Espíritos, eu quis trazer essa reflexão. Merece censura o homem? Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Na sequência, ele vai nos dizer, na sequência dessa resposta aqui, ele vai nos dizer assim, que aquele que resolve se entregar à busca, né, desenfreada, desequilibrada das sensações, usa do dinheiro, por exemplo, para comprar sensações, para comprar, às vezes, comprar até pessoas e comportamento das outras pessoas e se permite todos os excessos possíveis, ele nos diz assim, que esse abdica da sua razão, abdica da sua situação de ser humano, né? E vai, né, estar construindo para ele, né, nessa intenção de voltar à animalidade, um grande fosso de sofrimento, de angústia, de solidão. Mas na busca equilibrada do bem-estar, na busca, todos nós devemos buscar isso, até porque assim nós desenvolvemos a nossa intelectualidade, assim nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. Então, entre as perguntas 711 e 714, que trata do assunto do gozo dos bens terrenos, resumidamente, os Espíritos dizem o seguinte: o uso dos bens da terra é um direito do homem. Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais para instigar o homem ao cumprimento da sua missão, desenvolver-lhe a razão. Porque o que está por trás de todo esse desenvolvimento tecnológico, desse desenvolvimento científico do qual nós usufruímos hoje? O que está por trás desse? Uma busca do homem por melhorar a sua condição de conforto, de bem-estar, né? O que estimula, né, essa busca, ainda para nós, para toda a humanidade, e ainda vai ser por muito e muito tempo, é o atrativo pelos bens materiais. Nós estamos ainda muito longe espiritualmente de sermos capazes de buscar o conhecimento, de buscar o trabalho, pelo conhecimento em si. Nós, na média, ainda não temos maturidade espiritual para isso. O fato de estarmos encarnados, né, faz com que nós tenhamos essa necessidade de buscar o sustento do nosso corpo, melhorar as condições de conforto que nós temos, de segurança, e nessa busca nós desenvolvemos a nossa intelectualidade. O homem deve preservar-se dos excessos. A própria natureza traça limite aos gozos. Porque na sequência,
né? Ele diz aqui, o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos, bem perto está da morte, física e moral. Então, a pergunta que se coloca a seguir, que foi feita pelo Kardec, então, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como podemos saber se nós estamos extrapolando, né? Se estamos buscando mais do que deveríamos, se estamos exagerando nessa busca, se estamos colocando a nossa energia, o nosso tempo mais do que deveríamos? Como saber esse limite? Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Quanto mais nós buscarmos sintonizar com os planos elevados da vida, buscar nos alimentar de bons pensamentos, de boas leituras, da prece, mais a nossa consciência, a nossa intuição nos dirá quais são os limites daquilo que nós usufruímos ou não, quando estaremos exagerando ou não. Mas, às vezes, nós gostaríamos de ter uma maneira de medir isso de uma maneira mais tangível, mais direta. E uma proposta que eu faço das reflexões sobre esse assunto, que eu acho que existe uma maneira de nós nos autoavaliarmos do quanto estamos exagerando o nosso apego, a nossa atenção, a nossa energia com relação aos bens materiais. E essa avaliação, essa medição é o quanto isso está ocupando o nosso pensamento. O quanto do dia nós estamos usando o nosso pensamento no sentido da retribuição financeira ou material que teremos das nossas ações. Quanto ansiosos, mais ou menos, estaremos com isso. Quanto estamos, muitas vezes, perdendo o sono, né, pelas questões materiais. Porque essa medição ela é válida para qualquer, entre aspas, praticamente qualquer posição social em que nos encontremos. E nós vamos encontrar pessoas numa situação material bastante humilde, né, que o pensamento delas é só a questão financeira, é só dinheiro, eles não conseguem tirar o pensamento disso. E vamos encontrar pessoas humildes que buscam o seu sustento, buscam o seu trabalho e, fundamentados na sua fé, conseguem pensar, não, de certa forma dizem para si mesmo, Deus proverá aquilo que eu realmente preciso. Né? Lembrarão de Jesus quando disse para que nós olhássemos a natureza, né? Olhássemos as aves do céu, olhássemos a erva daninha e percebêssemos quanto, se na natureza ela é tão cuidada, da maneira como são, que nós, seus filhos, não passaremos por nenhuma necessidade que não seja necessária para o nosso crescimento. Então, quanto disso ocupa a nossa cabeça? Porque também encontraremos pessoas muito ricas financeiramente, em que estarão com pensamento, com ansiedade totalmente tomada por questões financeiras, pessoas às vezes muito, muito ricas que ficam ansiosas, têm todo pensamento, toda essa energia tomada por isso, e outras não. Outras que conseguem, de uma maneira equilibrada, usufruir daquilo que tem, refletir sobre o que tem, né? Buscar distribuir da maneira que podem os recursos que têm e ocupam menos a sua cabeça. Né? Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Por quê? É a pergunta 814 do Livro dos Espíritos. Por que na vida existe isso? E a resposta é a seguinte: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, para experimentá-los de modos diferentes, porque a riqueza tem os seus desafios e a pobreza tem os seus desafios, diferentes um da outro. E cada um é um crescimento que todos nós, enquanto espíritos, passaremos.
Eu vou trazer aqui um texto que está no livro Bem-aventurados os Espíritos. Desculpe, Bem-aventurados os Simples. É do Espírito Valérium, uma psicografia de Valdo Vieira, um livro muito antigo. E o texto aqui, e o texto relacionado a essa figura aqui, que nós podemos ver um menino em frente a uma loja de doces, olhando, né, com vontade de ter um doce, ali uma outra pessoa também, se vestido como uma pessoa também sem recurso, eventualmente também um morador da rua. E o texto vem nos dizer o seguinte. Eu vou encerrar com esse texto por hoje. Vou ler para vocês o texto. Então, experiências. O menino, de olhar manso e roupa rasgada, namora o bolo na vitrine do restaurante. Cavaleiro bem vestido vai entrando e o pequenino roga-lhe um pedaço. O homem afasta-o, irritado, e transpõe a porta, buscando a refeição. Passa a jovem mulher com grande bolsa a bambolear-se e o garoto volta a pedir, mas inutilmente. A moça nega-lhe o pedaço de pão de ló, falando em vadios e malfeitores. Nisso chega andrajoso o mendigo, e seu olhar cruza com o olhar do menino, que nada lhe pede, e continua contemplando o petisco. O velhinho, conduído, procura algum dinheiro no paletó em frangalhos. Compra um naco do bolo e, sorrindo, entrega a preciosidade à criança que, surpresa, agradece, comendo avidamente. A justiça da reencarnação possibilita às almas o rodízio indispensável nas condições diversas da vida humana, para que os espíritos experimentem todos os tipos de aprendizado. Contudo, entendemos com mais segurança e nos predispomos a auxiliar com mais presteza o próximo, quando já passamos pelas mesmas dificuldades que o atormentam. Bendigamos assim a provação que a terra porventura nos apresente, porque apenas as duras experiências vividas nos ensinam a ajudar aos nossos irmãos em duras experiências, e somente auxiliando os outros é que seremos auxiliados. Então, a grande mensagem com a qual eu encerro aqui, porque já estamos próximos do nosso tempo, com relação ainda ao uso do dinheiro e refletindo sobre aquilo que eu disse no começo, a riqueza, o grande risco, o grande perigo de quando nós passamos pela riqueza, pelas condições, perdermos a compaixão, perdemos a sensibilidade pelo nosso próprio, nos envaidecemos, nos orgulharmos e achamos que aquilo é um privilégio que nós construímos, esquecemos que nós recebemos tudo do Pai e deixamos de olhar para o nosso próximo que pede a nossa ajuda. E iremos usar de vários artifícios, de várias desculpas para não auxiliar. E aí teremos um grande sinal de que o apego que estamos tendo aos bens materiais está desequilibrado. Então eu encerro hoje esse estudo. Tem uma continuação pela frente, tem muitos temas pela frente, e na próxima vez irei abordar a questão da saúde física, as informações que o autor desse livro traz sobre a relação entre felicidade e saúde física, bastante interessante. Deverei falar também sobre aquilo que ele chama de felicidade artificial, felicidade medicamentosa, que é um tema muito importante nos nossos dias. Então, eu acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que temos tempo, né, Rui? Ainda temos um tempinho, se alguém quiser. É verdade, sim. Portanto, se alguém tiver alguma pergunta para fazer ou fazer algum comentário em relação à apresentação do Gustavo, é só ligar o seu microfone, por favor.